Oi, eu sou a Vika. Meu nome é Vitória, mas desde sempre eu me conheço por Vika, que é um apelido carinhoso que eu recebi de uma prima minha, que é especial em dois aspectos, e principalmente especial porque ela é muito amada, e desde sempre ela me chama por Vika, porque ela não conseguia falar o meu nome. Bom, eu sou advogada e desde que eu me formei, eu trabalhei no mundo corporativo. E sendo muito sincera, eu sabia jogar o jogo do mundo corporativo. Eu tinha um jogo de cintura, sabia engolir sapo e principalmente eu gostava daquilo. Mas eu sempre tive aquele questionamento, sabe? Aquela vozinha aqui no fundo me perguntava se era aquilo que eu queria, se era ali que eu estaria pelo futuro, sabe? Até a ponte para o futuro, né? Que eu chamo. Então, quando eu fazia Ponte para o Futuro, eu não sei se em 10 anos eu me via lá. Eu não sabia, eu não tinha tanta certeza. E em minha volta eu via vários empreendedores e eu questionava muito o fato de ter um teto. Então, por mais que no mundo corporativo a gente trabalhe com bônus, normalmente o bônus é até X salários. Então, se eu entrego um resultado maior do que isso, não tem problema, o meu bônus vai ser X salários. E isso tudo me incomodava um pouco, me gerava alguns questionamentos. Mas eu fui seguindo. Até que um dia eu tomei a coragem, esse dia foi em outubro do ano passado, e eu falei, bom, eu acho que eu já tenho maturidade o suficiente para me liderar e ainda sou nova o bastante, que não tenho tanta responsabilidade, por exemplo, eu não tenho filho, a minha preocupação era comigo mesma. Então eu achei que eu estava na hora certa de me arriscar e no mundo do empreendedorismo. E daí eu resolvi demitir meu chefe. Bom, eu pedi demissão e sim, foi uma loucura desde então, honestamente. Porque eu tinha um ritmo de trabalho louco e eu não tinha um tempo hábil para conseguir me dedicar a duas coisas. Então eu não conseguia fazer o meu trabalho, aquele pelo qual eu era paga, e ir me descobrindo enquanto empreendedora, arriscando ramos, arriscando outras maneiras, outros negócios fora disso. Então eu tive que ser all-in, eu tive que apostar tudo e ver se era isso mesmo que eu queria, se era o que eu imaginava. Porém, no início, né, os primeiros desafios que eu tive foi, agora eu tenho tempo. Antes eu não tinha tempo, e até que ponto não ter tempo era uma desculpa para eu não fazer, era uma desculpa para eu não me arriscar por mim mesma, sabe? Eu não tinha tempo para mim, para a empresa eu dava quase que 100% do meu tempo acordada eu dava para a empresa, e eu dava feliz, essa é a questão. Eu gostava disso. E aí, o primeiro dia que eu me vi com tempo para fazer o que eu quisesse, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não sabia o que eu gostaria de fazer, o que precisa ser feito. E esse acho que foi o maior choque que eu tive. A minha primeira pergunta foi, tá, e agora? No que eu sou boa? O que eu preciso fazer? O que eu quero fazer? Não sei. Não sei. Foi como terminar um relacionamento abusivo, um relacionamento complexo, sabe? Que você vive tanto tempo, há tantos anos com aquela pessoa, que você já nem consegue mais distinguir por que você fazia tal coisa porque você gostava ou se era porque ele gostava. E aí eu parei e fiquei refletindo, comecei a ler muito, li muito sobre os pontos fortes, as qualidades. Entendi que muitas vezes no mercado corporativo nós somos avaliados pelos nossos pontos fracos, então a gente fica dando murro em ponta de faca, falando eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar isso, e você esquece de algo que você já tem muito bom, que você só precisa lapidar para ser excelente. A gente tem isso, né? Todo mundo tem um dom, todo mundo tem uma característica única, uma habilidade única. E em muitas empresas não é
por isso que você é avaliado. São os pontos, né? O tal do PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. O que a gente mais vê em PDIs são melhorar os pontos fracos. Enquanto, na verdade, o que a gente precisava ter em relação aos pontos fracos é chaves para amenizar eles, para contornar eles. Eu não quero ser injusta de falar que na última empresa que eu estive, eu era avaliada pelos meus pontos fracos, porque seria um absurdo eu falar isso. Eles reconheciam os meus pontos fortes enquanto no mundo corporativo, e eu realmente me sentia avaliada, sim, por eles. Mas já trabalhei também em lugares que era só meus pontos fracos que eram ressaltados em reuniões de PDI. Então, para o próximo ano, melhore isso, melhore aquilo. E eu falava, gente, como que eu vou melhorar aquilo que eu odeio fazer? E a jornada se tornava maçante, se tornava insustentável, tanto que acabava. Mas enfim, tomei coragem e saí. Pedi a demissão. Uma loucura, basicamente uma loucura. Muitas pessoas não entenderam, mas a verdade é que ninguém precisava entender, só eu. Só eu precisava entender. E eu tive o apoio de quem eu precisava, sabe? Eu precisava de alguns apoios para quando eu surtasse, para quando eu me perdesse, eu soubesse a quem recorrer, a palavras de afirmação. Mas eu também entendo que isso não é para todo mundo, que muitas pessoas têm que ter essa decisão, tomar essa atitude sem um apoio específico ou sem alguém precisar falar. Algumas vão para o empreendedorismo, vão ser empresários porque praticamente não sobra outra opção. Mas a verdade é que bom que você conseguiu, porque eu reparei também que desde a escola nós somos, por isso eu posso ser cancelada sem nem ser conhecida, né? Mas desde a escola nós somos moldados a ser mais um operário. Então, é mais difícil você questionar na escola, é cada dia mais difícil isso, você vai se moldando aquilo. Eu encontrei o meu discurso de formatura, que eu fui oradora na formatura do colegial, né, do terceiro ano do ensino médio, e também da faculdade. E foi impressionante a diferença, sabe, dos dois textos, dos dois discursos que eu fiz. Eu sempre gostei muito de falar, de escrever. E eu olhei para trás quando eu achei esses discursos e eu fiquei chocada com o que eu me tornei. Porque eu me tornei algo que eu não era, de um jeito pejorativo eu tô falando aqui, de um jeito realmente ruim. Eu me moldei, eu mal escrevia, eu não escrevia mais os textos que eu gostava de escrever. E agora eu tô me forçando a escrever mais, e me descobrindo. Então, basicamente, o meu início de jornada do empreendedorismo, ele começa com uma descoberta, um autoconhecimento, né? Um saber quem eu sou, saber para onde eu quero ir, saber o que eu gosto de fazer. E eu ouvi uma frase, né, antes de me arriscar, que é: vai fazendo, no meio do caminho você descobre. Porque eu parei e fiquei, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar. E aí essa pessoa, que é muito especial pra mim, essa pessoa virou pra mim e falou assim: só tem um jeito de saber, é fazendo, vai fazendo, pega e faz. Se você não gostar, pelo menos você vai saber que aquilo você não gosta. Mas você não vai ficar com e se eu fizer, e se a dúvida mata, a dúvida destrói o sonho. Então vai atrás e mude quantas vezes for preciso, refaça os caminhos, olha em volta, mira de novo, não tem vergonha nenhuma. E honestamente eu acho que esse é o único jeito, porque do mesmo jeito que eu tava falando aqui, que quando eu peguei o meu discurso do passado não era a mesma pessoa, as pessoas mudam, os sonhos mudam, as prioridades mudam. E tudo isso faz parte, entende? Então, se eu puder deixar uma mensagem aqui no meu primeiro vídeo, que eu estou perdendo a vergonha de falar, não tenha medo.
Não tenha medo de se arriscar, porque no final das contas é nós com nós mesmos, né? Nessa jornada. E quem tá com a gente, quem gosta da gente, quem é por nós, tá do nosso lado e vai continuar do nosso lado. E as pessoas mudam, assim, os ciclos vão mudando. Então, se você, tal pessoa, não concorda e não gostou e quer se afastar, beleza, é porque pra ela não faz sentido. O importante é que pra você continue fazendo sentido. E o dia que parar de fazer sentido também, muda, some, vira a página.